Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma linda história da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é maravilhosa, tem muitas histórias lindas. Eu amo a Palavra de Deus, a Bíblia, porque nela está toda a verdade. Tudo que nós quisermos saber está aqui, ó, na Palavra de Deus, de como nós devemos nos comportar neste mundo enquanto cristãos. Tudo que você quiser saber, você pode vir aqui na Bíblia. Se você não sabe ler, pede o papai para ler para você, a mamãe, o irmão, o titio, a titia, quem tiver em casa que souber ler, pede para ler. É importante nós lermos a palavra de Deus todos os dias, para assim nós conhecermos mais de Deus. Importante também é orar, falar com Deus. Quanto mais nós falamos com Deus, mais pertinho a gente fica de Deus. E nesse momento nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus agora. Vamos todos juntos? Vamos lá. Vamos juntar as mãozinhas, fechar os nossos olhinhos e prestar bastante atenção na oração. Vamos todos. Papai do céu, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo seu amor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Continua cuidando das nossas vidas, que possamos viver uma vida que agrada o Senhor. Muito obrigado por tudo. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Vamos cantar? Vamos cantar bem animados, bem bonito. Vamos ficar todos... Vamos ficar de pé? Fica de pé todo mundo. E vamos cantar. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz. Mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós somos obedientes ao nosso Deus, nós somos felizes, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Vamos cantar então todos juntos aqui? Vamos lá? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos de novo, bem alegres, bem bonitos, vamos lá. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Nós somos felizes quando nós obedecemos ao nosso Deus, quando nós ouvimos o nosso Deus. Ele vai nos guiar, independente de todas as coisas. Nós devemos estar sempre junto do Papai do Céu, porque quando nós estamos junto do Papai do Céu, crianças, Ele vai nos guiar. Ele é bondoso, amoroso, maravilhoso. Ele nos ama, Ele mandou o Filho dele para morrer por nós na cruz. E a história de hoje vai falar de um homem que foi guiado por Deus. Ele não sabia nem para onde ele estava indo, mas ele creu, ele acreditou que Deus tinha o melhor para ele. Ele foi um homem obediente. Vamos cantar ao Pai bondoso? Vamos lá, todos juntos? Ó Pai bondoso, vem me guiar no teu caminho, eu quero andar. De novo, bem animado, todos juntos, fica de pé. Isso aqui é uma oração, olha que tem um menininho, uma silhueta de um menininho orando. É uma oração, ele está pedindo para que Deus possa guiá-lo, porque ele quer andar no caminho de Jesus. Vamos lá? Ó Pai bondoso, vem me guiar no teu caminho, eu quero andar. Muito bem, e é maravilhoso estarmos no caminho de Jesus. A nossa história de hoje conta a história, vou pegar aqui para vocês, de um homem. O nome dele era Abraão. Só que ele não tinha esse nome logo de início. O nome dele mesmo era Abrão. Mas depois o nome dele foi mudado e nós vamos ver a nossa história. Tia Estela fez a história hoje baseado nesse lindo livro que chama Patriarcas. Aqui tem várias histórias legais. Esse livro, você acha no site da APEC. Tá? Se você quiser adquirir esse livro. Uma história muito linda mesmo. Mas a tia Estela se baseou nele e fez uns personagens diferentes que eu acho que vocês vão gostar.
E aí nós vamos ouvir a nossa história. A nossa história de hoje, ela está baseada em vários livros da Bíblia. Em vários livros da Bíblia não. Em um livro só da Bíblia, mas vários capítulos. A história está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Isso, Gênesis. E a nossa história começa no capítulo 12. Capítulo 12, aí depois a gente vai para o capítulo 18, depois a gente vai para o capítulo 21 e depois o 22. A nossa história está toda aí nesses capítulos. Se você quiser aprofundar mais, conhecer mais, pede o papai para ler para você esses capítulos. Você pode combinar de ler um capítulo por dia, para você poder entender melhor essa história. Mas a tia Estela vai contar hoje também para vocês, através dos personagens diferentes que a gente fez, tá? O que eu quero destacar para vocês, crianças, é um versículo que está lá em Romanos. Romanos 8, 32. Romanos está no Novo Testamento e é o 6º livro do Novo Testamento. Você vai lá para o Novo Testamento, lá quando começa a bater os Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, o 6º livro. E o capítulo é o capítulo 8, que é o grandão, que eu já ensinei, e o versículo é o pequenininho, que é o 32. Vamos ler comigo? Lê aí junto comigo aqui, ó. Vai aparecer aí para você. Vamos lá, hein? 8:32. Fala assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Olha, quem será que não poupou seu próprio filho? Hein? Vamos pensar? Isso mesmo, foi Deus. Você está muito esperto. Foi Deus, ele não poupou o filho dele. E quem era o filho dele? Quero ver se alguém vai responder, hein? Ó, quem era o filho de Deus? Isso, Jesus, muito bem. Gente, vocês estão muito espertos hoje. Jesus, Deus não poupou Jesus, sabe para quê? Para que ele morresse na cruz e nos salvasse, para que nós tivéssemos uma oportunidade de assim receber a Jesus no coração. Quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, nós garantimos assim a nossa vida eterna. Jesus, ele morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele disse que ele foi lá para o céu preparar um lugar para a gente. Eu já quero ter o meu lugar preparado, por isso eu já recebi Jesus no meu coração. Leio a Bíblia, oro e eu tenho que fazer muito mais coisa, porque muito mais pessoas precisam receber a Jesus. Você precisa fazer isso. Hoje a nossa história vai falar desse homem, Abrão, que depois mudou o nome para Abraão. É uma história linda. Então senta todo mundo, se prepara e vamos ouvir essa história. Antes eu tenho um recadinho para você. Você está ouvindo essa história hoje, que é sábado, que tia Estela vai mandar para vocês daqui a pouco, você já tá aí ouvindo. Você vai preparar o seguinte: no domingo à tarde, tia Estela vai mandar um vídeo de história, uma história muito bonita, muito bonita. Então hoje você já vai pedir o papai e a mamãe para preparar o material para você. Papel, pode ser cartolina, chamex, pode ser branco, pode ser colorido, o que você tiver em casa. Não saia na rua para comprar, porque não está podendo sair. Mas se for preciso sair, usa máscara e toma muito cuidado, tá? Lava bem as mãos com sabão e água e álcool gel também. Aí você vai juntar papel, vai juntar tesoura, cola, lápis de cor. Se você tiver canetinha, também pode juntar canetinha também, porque nós vamos preparar uma linda surpresa para a mamãe. Não conta, não deixa ela ouvir. Abaixa aí o vídeo para ela não ouvir. Vai ser uma surpresa para a mamãe. Que legal! Então todo mundo prepara esse material: papel, canetinha, lápis de cor, giz de cera, cola.
prepara tudo, tesoura. Tistela vai deixar anotado aí na descrição, combinado? Vou deixar anotado aí para você poder lembrar que você precisa preparar esse material para domingo à tarde. Tistela vai mandar a história e vai mandar algo muito importante no final, combinado? Vamos à nossa história? A história linda da palavra de Deus. Vamos lá então. Vamos à história do chamado de Abraão. Todos juntos, senta e vamos ouvir a história. Então, vamos à nossa história? A nossa história começa com um homem chamado Abrão. Abrão era da cidade de Ur, ele morava nesse lugar com toda a família dele. Ele era casado com Sarai, sua mulher. Olha só como eles são bonitos. Esse é um casal muito abençoado por Deus. Um dia, Abrão recebeu uma ordem de Deus. Deus falou para ele assim: Abrão, sai da sua terra, dos seus parentes, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Abrão não sabia onde era, mas ele sabia que se vinha de Deus era coisa boa e que ele tinha que obedecer. Abrão então decidiu obedecer a Deus. E Deus falou para Abrão que ia fazer dele uma grande nação, que ele ia ter muitos filhos, que a família dele ia ser muito grande. Mas Abrão não conseguia entender, porque ele já era bem velhinho. Ele tinha 75 anos e Sarai já tinha 65 anos. Como eles poderiam ter filhos? Mas ele acreditou que Deus tinha um plano. E então Abraão juntou toda a sua família, chamou Sara e olha, Sara, nós vamos para uma terra onde Deus mandou. Mas Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas ele resolveu obedecer. Então ele juntou tudo o que ele tinha. Abraão era um homem muito rico, esqueci de falar, ele tinha muitas coisas, então ele começou a juntar todas as coisas que ele tinha, todo o seu rebanho. Ele tinha vaquinha, ele tinha ovelhas, ele tinha muita coisa mesmo. Vamos colocar todos os animaizinhos aqui de Abraão, para que Abraão possa estar levando assim, ele tinha vaca, ele tinha também jumentinho, ele tinha camelos, grandões assim, tinha muitos animais, ele tinha cachorrinho. Era muito as coisas que Abrão tinha. E ele juntou tudo, porque Abrão era um homem muito abençoado, muito rico naquela região. E ele então foi com aquela comitiva dele, chamou o pai dele, chamou ali o seu sobrinho Ló, e levou todos eles para essa terra onde nem ele mesmo sabia onde era, mas ele sabia que ele precisava obedecer. Vamos colocar mais um camelo aqui, porque Abrão, a Bíblia fala que ele era um homem de muitas posses, ele tinha muita coisa. Já pensou? Como que pode, gente, andar todo esse caminho cheio de animais, cheio de coisa? Ele levou os empregados dele, levou todo mundo. E então Abrão foi embora dali da cidade de Ur e foi para uma terra onde Deus iria mostrar para ele onde era. Ele não sabia, mas ele decidiu obedecer a Deus. Para ele, obedecer a Deus era muito mais importante. Aquela cidade ali onde Abrão morava era uma cidade onde eles adoravam outros deuses. Eles não adoravam o Deus verdadeiro. E provavelmente Abrão também vivia dessa prática também. Mas ele teve um grande encontro com Deus e ele resolveu obedecer a Deus. Então Abrão juntou todas as coisas que ele tinha e foi embora com a sua família e seu sobrinho Ló, levando assim os seus empregados, os seus rebanhos. Eles andaram muito, crianças, muito mesmo. Pararam em algumas cidades, mas o certo é que eles
até chegarem na cidade onde Deus, na terra onde Deus havia dito para eles, eles levaram 1.900 quilômetros de viagem, andando nos seus animais, andando nos camelos, até chegar lá naquela cidade. A cidade chamava Canaã. Era uma cidade muito abençoada, uma terra muito abençoada por Deus. Era essa cidade que Deus havia mandado para Abraão. Então Abraão, depois de todas as coisas que ele passou, ele andou todo esse caminho e foi até lá com a sua mulher. Chegando lá, Abrão fez um sacrifício a Deus em agradecimento e Deus mudou assim o nome de Abrão, colocou o nome dele de Abraão e o nome da sua mulher de Sara. Não era mais Sarai, era Sara, e Deus novamente confirmou para ele que ele seria pai de uma grande nação. Deus ainda falou: olha as estrelas, tem muitas estrelas, você consegue contar? Então, essa é a quantidade de filhos que você vai ter. Você será conhecido como o pai da fé, o pai das nações. E Abraão foi então obediente a Deus. E ele então arrumou todo o seu rebanho ali naquela terra, todas as coisas. Mas ele não conseguia entender, crianças, como ele seria pai, já de tão idade. Como que pode? Como que Abraão seria pai? Mas Abraão confiou em Deus. Ele sabia que Deus tinha um plano para todas as coisas e que Deus já estava com tudo na cabeça dele, sabendo o que seria feito. E então, crianças, quando Abraão completou 100 anos de idade, Sara, a sua mulher, engravidou e teve um bebezinho. O nome dessa criança, eles colocaram o nome de Isaac, que significa riso. Sabe por quê, crianças? Porque quando Sara e Abraão, Deus falou que eles iam ter um filho, eles começaram a rir. Sara começou a rir porque ela não acreditava, porque ela já estava bem já de idade. Como alguém poderia ter filho nessa idade? Mas Deus abençoou os dois e deu Isaac para eles. E Isaac cresceu, crianças, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele conheceu o Deus do pai dele e ele aprendeu a fazer o mesmo sacrifício que o pai fazia. Pois Abraão, crianças, era um homem temente a Deus, um homem de fé. E um dia, bem à noite, Abraão estava dormindo. Isaac já estava grande, já tinha crescido. E Isaac se tornou um homem muito bonito, um homem forte e principalmente temente a Deus. Eles conversavam sobre tudo. E eu tenho certeza que Abraão falava sobre Deus para Isaac e contava toda a história da Bíblia para Isaac. E Isaac então cria no Deus verdadeiro. Um certo dia à noite, crianças, Abraão ouviu a voz de Deus. E foi um dia onde Abraão ficou muito, muito triste. Deus falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho e sacrifica ele para mim. Que tristeza no coração de Abraão! E agora? Mas Abraão sabia que tinha que obedecer. Abraão então acordou Isaac logo cedo e falou: Isaac, vamos até o Monte Moriá. Lá naquela terra nós vamos fazer um sacrifício a Deus. E Isaac, como era um menino muito obediente e já entendia como funcionava, ele então foi junto com o pai dele. Então o pai dele reuniu alguns servos e chamou Isaac. Junto com o Isaac, ele também levou um jumentinho, e com esse jumentinho ele levou ali as madeiras, levou as madeiras. Isaac, o pai dele e ele foram fazer um sacrifício a Deus. Eles caminharam, criança, 3 dias, e quando eles estavam no pé do morro, Abraão falou bem assim: os servos vão ficar aqui, o jumentinho também vai ficar aqui, e Isaac é que vai levar as madeiras e nós vamos subir o monte. Então Isaac
começou ali a levar as madeiras junto com seu pai. Seu pai também levou uma faca, pois para fazer o sacrifício, para derramar o sangue, precisava matar o cordeirinho. E eles começaram a caminhar. E Isaac olhava e ficava pensando: mas pai, cadê o cordeiro? A faca já está aqui, a madeira, temos tudo. Mas onde está o cordeiro? E então Abraão falava: calma, meu filho, Deus vai prover o cordeiro. Deus vai nos dizer o que temos que fazer. Quando eles chegaram lá, Abraão então teve que ter uma conversa muito séria com Isaac. Abraão foi, construiu o lugar onde ele faria o sacrifício, todinho ali, fez a construção do lugar onde ele faria o sacrifício, para assim fazer aquele sacrifício do cordeiro. E aí ele teve que ter uma conversa muito difícil com Isaac. Ele falou assim: Isaac, Deus me disse que era para eu matar você, para eu fazer o sacrifício com você. Não vai ter cordeiro. Deus apenas me pediu isso. E Isaac, crianças, foi um menino muito obediente. Isaac, mesmo com medo, naquele momento, ele quis fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus havia pedido. E Abraão, eu fico pensando, Abraão e os pensamentos de Abraão. Como Abraão seria pai de uma grande nação se agora ele tinha que matar o filho dele? Mas ele sabia que Deus tinha um plano. Sabe por quê, crianças? Quando ele estava subindo o morro, que os servos perguntaram, que os servos falaram com eles assim: nós vamos ficar aqui. Os servos ficaram lá embaixo e Abraão chamou Isaac e Abraão virou para os servos e falou assim: olha, esperem que daqui a pouco nós vamos voltar. Como nós vamos voltar? Se Deus já tinha falado que era para matar Isaac como sacrifício. Abraão sabia que Deus tinha um plano, que Deus sabia o que estava fazendo. Olha que homem de fé! Ele acreditava em Deus e ele obedecia. Então eles subiram aquele morro. Quando chegou lá, ele falou isso para Isaac. Sabe o que Isaac fez? Isaac não correu. Não correu, ele poderia ter corrido, porque ele com certeza era mais forte que Abraão. Abraão já era bem velho, mas ele não correu. Ele simplesmente aceitou fazer a vontade de Deus. Então eles prepararam ali com as madeiras aquele sacrifício onde Isaac iria deitar. Então Isaac se deitou ali e Abraão então amarrou as mãozinhas de Isaac, os pezinhos de Isaac e deixou Isaac ali. Eu fico imaginando a tristeza de Abraão, mas ele queria fazer a vontade de Deus. Então, a hora que Abraão, ele levantou a faca, crianças, que ele ia acertar Isaac, uma grande voz surgiu, bem alta. Era um anjo. O anjo disse: para, Abraão, você não pode fazer isso, não faça isso. Deus já viu que você é um homem obediente e teme a ele. Ele estava te fazendo uma prova e você passou pela prova. Ele viu que você é um homem que obedece a Deus, é um homem de fé. E então Isaac pôde sair ali daquele sacrifício e o anjo então falou aquelas palavras. E naquele mesmo momento, crianças, sabe o que aconteceu? Apareceu ali, no meio dos arbustos, preso, uma pequena ovelhinha, um pequeno cordeiro. E então aquele cordeiro veio ali e Abraão pôde pegar o cordeiro e colocar ali e fazer o sacrifício com o cordeiro e agradecer a Deus pelo que Deus havia feito. Deus havia provado Abraão e Abraão foi obediente e Deus pôde então prover o cordeiro ali que eles fizeram o sacrifício. E eles então louvaram e agradeceram a Deus. Isaac louvou e agradeceu a Deus
porque Deus havia livrado ele daquele mal. E de fato, crianças, Abraão foi um pai de muitas nações. Depois de Isaac, vieram muitos filhos e netos e bisnetos até chegar a nossa geração. Deus cumpriu a promessa dele. Deus havia cumprido a promessa que tinha feito a Abraão. Sabe, crianças, o que eu quero falar para vocês hoje não é sobre Isaac e também não é sobre Abraão, mas eu quero falar com vocês sobre um sacrifício. É um sacrifício feito ali na cruz por nós. Um sacrifício, mas não é um sacrifício de matar a ovelhinha, de colocar aqui no altar, não é isso. É o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele não poupou a vida dele, ele entregou a vida dele por nós. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus também só tinha um filho, igual a Abraão. Mas quando ele viu o mundo em pecado, ele decidiu que ele ia entregar o filho dele para que as pessoas tivessem uma oportunidade de aceitar a Jesus e viver uma vida eterna. Mas não apareceu nenhum cordeiro para poder ficar no lugar de Jesus. Jesus de fato morreu ali na cruz para que nós pudéssemos receber a vida eterna. O sacrifício foi feito por ele, por Jesus, mas ele não ficou ali, crianças. Ele não ficou. Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida eterna. Jesus é poderoso, maravilhoso e cumpriu todas as promessas nas nossas vidas. Ele disse que ele ia morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele foi lá para o céu. A Bíblia fala que Jesus fala assim: eu estou indo para o céu e vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo isso. Jesus, ele foi preparar lugar para todos aqueles que querem recebê-lo como Salvador. Você já tem Jesus no seu coração, criança? Se você ainda não tem, você precisa receber a Jesus no seu coração para que você possa ter a vida eterna e poder morar com Jesus lá no céu. Se você quer fazer isso agora, você vai fazer essa oração com a tia Estela. Você vai orar, mas você precisa ter fé, igual Abraão teve. Ter fé, acreditar, obedecer, fazer a vontade de Deus. Vamos orar neste momento? Faça essa oração que a tia Estela vai fazer. Papai do céu, eu me coloco diante do Senhor e peço ao Senhor que possa transformar a minha vida. Eu o recebo como meu Salvador. Escreve o meu nome no seu livro da vida para que eu possa ter a vida eterna. Prepara um lugar para mim também aí no céu, porque quando eu partir dessa terra, eu quero morar com o Senhor Jesus e é por isso que eu te recebo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. E você que já tem Jesus no coração, precisa ser obediente. Obediente como foi Abraão e como foi Isaac. Eles não sabiam quais eram os planos de Deus, mas eles sabiam que eram os melhores. Nós precisamos ter fé, obedecer a Deus de que Ele tem o melhor para nós. Você tem obedecido a Deus? Nós obedecemos a Deus quando nós lemos a palavra dele, quando nós oramos, quando nós testemunhamos e quando nós falamos de Jesus às outras pessoas. Nós precisamos fazer isso para que nós possamos viver uma vida que agrada o Papai do céu. Quanto mais nós oramos, mais pertinho de Deus a gente fica. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Deus. E precisamos ficar pertinho de Deus e conhecê-lo para assim nós possamos herdar a vida eterna com Jesus. Amém? Amém! A nossa história fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa história maravilhosa de Abraão, chamado de Abraão e o sacrifício do filho dele. E lembre-se, Jesus não poupou nenhum sacrifício. Deus não poupou nenhum sacrifício. Antes entregou o filho dele para que você pudesse ter a vida eterna. Tchau, crianças! Um beijão da tia Estela. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de preparar o material para a gente poder fazer
a história, a programação de amanhã que eu vou postar no vídeo, tá? Então prepara aí, eu vou deixar na descrição do vídeo que você tem que preparar, tá bom? Tchau, crianças!